Há feridas que não sangram, há dores que não se veem, mas que corroem silenciosamente quem foi manipulado por alguém que sabia exatamente onde atingir. Você já se sentiu culpado por algo que não fez? Já teve a sensação de estar perdendo o controle da própria mente enquanto alguém sorria, satisfeito com a sua confusão? Esse é o campo de batalha invisível da manipulação psicológica. E o estoicismo, uma filosofia criada há mais de 2000 anos, pode ser a chave para entender e se libertar desse jogo mental. O narcisista não busca amor, ele busca controle. Sua arma mais poderosa é o jogo emocional, fazer você duvidar do que sente, do que pensa e até de quem é. E o impacto psicológico disso é devastador. Ansiedade, culpa, dependência, esgotamento. A mente começa a se fragmentar, porque o manipulado perde a capacidade de confiar na própria percepção. O estoicismo nos ensina que o sofrimento humano nasce do desequilíbrio interno, quando entregamos ao outro o poder sobre o nosso mundo interior. Você já percebeu como, às vezes, o manipulador não precisa levantar a voz? Ele apenas precisa que você duvide de si mesmo. O estoico entende que o poder de um manipulador nasce da fraqueza emocional do outro, não porque a vítima seja ingênua, mas porque está desconectada de sua própria razão. O narcisista planta caos, o estoico cultiva ordem. O primeiro age pela vaidade e necessidade de domínio, o segundo pela lucidez e autodisciplina. A mente manipulada busca aprovação, a mente estoica busca clareza. O estoicismo ensina algo radical, que ninguém pode realmente te controlar, a menos que você acredite que pode ser controlado. É o consentimento interno e não a força externa que sustenta a manipulação. Quantas vezes você cedeu ao medo de decepcionar alguém e acabou se traindo no processo? A mente estoica não combate o manipulador no campo da emoção, mas no campo da lucidez. O estoico observa e, ao observar, neutraliza. Enquanto o narcisista joga com emoções, o estoico silencia o impulso e enxerga o padrão. Ele não responde à provocação, ele analisa a intenção. Cada palavra manipuladora perde força quando é observada sem reação. O manipulador se alimenta da tua resposta, e o silêncio racional é o seu jejum. O estoico entende algo que poucos compreendem. Quem domina a si mesmo transforma até a dor em instrumento de clareza. A manipulação não o destrói, ela o revela. Porque cada tentativa de controle externo expõe, na verdade, o quanto o manipulador é escravo do próprio ego. A mente estoica não se vinga, não acusa, não suplica. Ela contempla, analisa e se distancia. Não por fraqueza, mas por uma força que já transcendeu a necessidade de provar algo. O estoico não luta contra o narcisista no terreno da emoção, porque sabe que ali ele já perdeu. A raiva é o alimento do manipulador. O desequilíbrio é o seu território. A pressa, a necessidade de resposta, o desejo de explicação, tudo isso é o que o mantém vivo. Por isso o estoico se cala, não como quem foge, mas como quem enxerga, porque o silêncio, quando nasce da consciência, tem o poder de desarmar qualquer teatro. O manipulador atua como um espelho distorcido. Devolve tua imagem fragmentada, esperando que você acredite nela, mas o estoico quebra esse espelho com a arma mais temida por qualquer narcisista: a serenidade. Nada desestabiliza mais um manipulador do que alguém que não reage. Alguém que o observa com frieza, com presença, com domínio. Alguém que não precisa vencer o jogo, porque já entendeu que o jogo é uma ilusão. A mente estoica não tenta mudar o narcisista. Ela muda a relação com o poder que ele pensa ter. Ela retira a permissão invisível. O manipulador só reina enquanto a tua atenção o serve. Quando a tua atenção volta para ti, o império dele desmorona.
E então surge o verdadeiro poder, a capacidade de ver o manipulador sem ódio, sem medo, sem fascínio, ver e compreender, sem se prender. Isso é liberdade mental. Isso é o triunfo da razão sobre o caos. O estoico transforma o ataque psicológico em material de autoconhecimento. Pergunta-se, o que essa manipulação desperta em mim? Por que certas palavras ainda me atingem? Qual carência, qual orgulho, qual necessidade me torna vulnerável a esse jogo? Essas perguntas são lâminas afiadas. Elas cortam a ilusão, porque no fundo o manipulador só toca o que você ainda não curou. O estoico não foge da manipulação. Ele a decifra, ele a observa como um fenômeno da mente humana, uma tentativa desesperada de controle nascida do medo de ser irrelevante. E quando ele entende isso, não há mais raiva, há apenas compreensão e distância. Porque o sábio não tenta curar o que não quer ser curado, ele apenas deixa de se contaminar. É nesse ponto que o manipulador perde o controle, porque nada assusta mais um ser movido pelo ego do que alguém que não pode ser ferido por ele. O estoico se torna inatingível, não por indiferença, mas por clareza. Porque quem domina as próprias emoções não se perde no teatro dos outros. Essa é a revolução silenciosa, a vitória invisível, o momento em que a mente desperta e entende. Não há prisão mais poderosa do que a que é construída com o teu próprio medo. E não há libertação mais profunda do que a de quem finalmente se torna dono da própria mente. Ser manipulado por um narcisista é como viver dentro de um labirinto construído por palavras. Cada frase é uma parede, cada gesto uma porta falsa. E quanto mais você tenta escapar, mais se perde dentro das ilusões criadas para te confundir. Mas o estoicismo não destrói o labirinto, ele acende uma luz, porque a saída nunca esteve fora. Ela sempre esteve onde o manipulador jamais poderia alcançar, dentro da tua própria consciência. Quando a razão desperta, a ilusão desmorona. O poder daquele que te confundia se dissolve, porque o feitiço da manipulação só funciona enquanto a mente permanece cega. E quando os olhos da lucidez se abrem, o teatro acaba. Você começa a ver o manipulador pelo que ele realmente é, alguém que não domina os outros, mas é dominado pela necessidade de dominar, um prisioneiro do próprio reflexo. A manipulação só existe enquanto você acredita que precisa ser compreendido, amado ou validado por quem te usa como espelho. O estoico quebra esse espelho e, ao fazer isso, quebra também o feitiço. Ele descobre a serenidade de não precisar provar nada, de não precisar vencer nada, de simplesmente existir em paz com a própria consciência. Essa é a verdadeira libertação. Quando a mente entende que ninguém tem poder sobre o que já foi compreendido, que o ataque só fere enquanto você acredita que é um alvo. O estoico não se vinga. Ele não busca reconhecimento nem justiça emocional. Ele simplesmente entende, e o entendimento é o golpe mais silencioso e mortal contra qualquer forma de manipulação. Porque o manipulador se alimenta da tua confusão, mas a lucidez é fome para ele. Diante de uma mente desperta, o narcisista murcha, porque sem controle ele deixa de existir. O estoico não odeia, ele não se torna frio, ele se torna claro. E a clareza é o verdadeiro antídoto contra o veneno da manipulação. Quando você alcança essa lucidez, algo muda. A voz do manipulador ainda fala, mas já não te atravessa. As provocações ainda surgem, mas já não te tocam. O jogo continua, mas você já não joga. Você caminha pelo mesmo labirinto de antes, mas agora com a luz acesa. E quem carrega luz dentro de si não teme mais as sombras dos outros. O estoico entende, não é sobre vencer o manipulador. É sobre vencer o próprio reflexo que ainda precisava da aprovação dele. E quando isso acontece, o poder muda de lugar.
ele volta para onde sempre deveria ter estado, em você. O estoicismo não promete que o mundo será justo. Ele apenas te ensina a não ser destruído pela injustiça, a permanecer inteiro, mesmo quando tentam te fragmentar, a manter tua paz, mesmo quando tentam te provocar. Essa é a vitória silenciosa, o momento em que você entende que o maior poder não é o de manipular, mas o de permanecer lúcido quando todos tentam te confundir. E agora, a pergunta que ecoa é: você percebe quando está sendo manipulado ou só entende depois que já foi ferido? Se esse vídeo te fez refletir, deixe nos comentários a seguinte frase: eu escolho a lucidez. Assim, o YouTube entenderá que você está despertando e mais pessoas poderão encontrar esse conteúdo. E se você quer aprender a blindar sua mente contra o controle emocional e as armadilhas da manipulação, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe também o seu like, porque o verdadeiro poder começa quando você aprende a não ser mais um, jogado no jogo mental dos outros. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.